Olá, Fernanda Leves do Afeto. Hoje vamos conversar sobre o sono dos idosos, as principais mudanças e os desafios. Com o avançar da idade, é natural que o sono fique mais leve e fragmentado. As mulheres começam a sentir isso principalmente na perimenopausa e na menopausa, piorando ainda, né, com as vicissitudes do envelhecimento. Por isso, mas o homem também vai sentir isso. Por isso, o corpo tende a passar menos tempo nas fases de sono profundo, tornando o sono mais leve e fragmentado. A média de tempo de sono, a partir dos 60 anos, é de 6 horas por noite, com cerca de 8 despertares. A mulher, esses despertares sendo marcados pelos sinais aí da menopausa, e o homem, pelas vezes, a questão de levantar para fazer xixi, muitas vezes. Vocês vão perceber isso e vão lembrar de mim. Os três principais tipos de queixas de sono são sonolência excessiva, hipersonia, né? É aquele paciente que não dorme à noite e aí passa o dia inteiro fazendo o quê? Babando na gravata, né? Ali cochilando no sofá o tempo todo. Por isso, gente, que o tempo todo a gente baba de falar do papel dos cuidadores em, né, assim, promover saúde, em mudar um pouco a rotina desse paciente para tirá-lo desse ritmo. Vocês têm aí esse papel fundamental. Dificuldade de iniciar ou manter o sono, né, que é a insônia. Comportamentos estranhos ou não usuais durante o sono, como sonambulismo, terror noturno e confusão, as parassonias. Nome bonito esse, hein? É comum que os idosos experimentem mudanças no sono à medida que envelhecem, mas isso não significa que todos terão problemas sérios. Os distúrbios do sono, embora usuais na população idosa, não devem ser apresentados como parte do envelhecimento normal. Aquele lugar comum de falar, idoso é igual criança, todo idoso é igual criança, nenhum idoso dorme. Tem que tomar cuidado com essas generalizações, a gente não pode generalizar nada. A questão aí do comprometimento do sono, ela é clássica do idoso, mas não quer dizer que todo idoso vai ter isso. Mas a gente tem que entender o que está acontecendo ali para saber fazer um bom manejo na rotina desse paciente. Alguns fatores que podem afetar a qualidade do sono em idosos. Doenças e condições de saúde, as doenças crônicas. Doenças crônicas como artrite, diabetes, doenças cardíacas ou problemas respiratórios podem causar desconfortos e ou dores que irão dificultar o sono. Pensa no paciente que tem artrite, que ele tem dor o tempo todo nas articulações, que piora de acordo com a mudança de temperatura, né? Que é uma dor que não passa. Como é que esse paciente vai ter tranquilidade para relaxar e dormir? Né? Então, assim, e é por isso que os cuidadores aí também têm um papel preponderante, que é de dar conforto para esse paciente, de fazer a mudança de decúbito, de botar uma almofadinha num lugar ali de maior desconforto. E, gente, isso vocês não vão aprender em livro, em curso nenhum. Você vai aprender ali criando uma intimidade com o seu paciente, vendo ali e, assim, se mostrando interessado em como que você pode melhorar a qualidade de vida desse paciente ali no dia a dia. O paciente com transtorno, com problema respiratório, um paciente com DPOC, que ele é totalmente dependente de oxigênio, assim, até para essa pessoa conseguir relaxar é mais difícil. Então, essas coisas estão aí o tempo todo nessa rotina e a gente tem que ser empático para entender isso aí e ver o que que a gente pode fazer para ajudar esse paciente a conseguir ter mais conforto e relaxar para dormir, que é condição de base para a saúde, né, gente? Por isso que nós estamos aqui, é um tema tão importante, tão caro para nós. As doenças neurológicas, o Alzheimer com sonolência diurna e confusão noturna, né? Assim, o paciente que acorda no meio da noite apavorado, né? Às vezes ele está com vontade de fazer xixi, às vezes ele está com algum desconforto, ele não consegue comunicar isso para vocês, então ele fica apavorado, né? Os pacientes com demência já tem ali a questão da síndrome do pôr do sol, 5 horas da tarde, que já começa a agitação. Por isso que a gente tem que ter todo um manejo específico, e tem uma outra aula sobre isso, né? Para a gente não deixar o paciente chegar nesse estágio. O paciente com Parkinson, mesma coisa, né? Ou um aumento de estado de vigília e dificuldade para se virar na cama. O Alzheimer tem todas essas questões que eu coloquei para vocês, e o Parkinson tem toda a questão da rigidez.
A rigidez do Parkinson, né, do paciente com Parkinson, às vezes não deixa ele relaxar na cama, não deixa ele descansar. A apneia definida, prestem atenção nisso, gente, isso é muito importante. A apneia definida como a cessação do fluxo do ar pela boca ou pelo nariz por 10 segundos, pelo menos, e ocorre 5 ou mais vezes por hora de sono. É acompanhada por ronco, né? Por que que é tão importante a gente falar da apneia do sono? E é muito importante, gente. Assim, eu tenho visto que tem uma parte boa aqui dos pacientes que a gente acompanha que estão fazendo uso de CPAP. O CPAP é aquele aparelho que ele precisa ser colocado ou por máscara ou no nariz do paciente para evitar a apneia. A apneia ela é tão séria, né, no idoso ou no paciente que tem apneia grave que ele pode levar até a morte por falta de ar. O paciente morre dormindo. E aí é muito importante, gente, que vocês saibam fazer um bom uso do CPAP, assim, ajudar o paciente a colocar o CPAP, ver se o CPAP está funcionando direitinho, vocês podem pedir para alguém da família para treinar vocês, vocês podem pedir para o home care da Unimed para ajudar vocês. O mais importante, você não precisa, não tem segredo, não tem mistério nenhum, não é nada muito complexo, não é tecnologia assistiva, não é BIPAP, não é nada disso, é CPAP, é simples, muito simples, mas é muito importante que você saiba mexer, tenha segurança e consiga avaliar se o paciente está com o CPAP bem adequado ao rosto dele. O uso de medicamentos, 10 a 15% dos casos. Muitos idosos tomam medicamentos para tratar condições de saúde. E alguns desses medicamentos podem afetar negativamente o sono. Os antipertensivos, os anticolinérgicos, os hormônios, né? E até mesmo, gente, os benzodiazepínicos, o alprazolam, o Rivotril, né? O Pax. Os benzodiazepínicos, gente, eles acabam, muitas vezes já vi muito cuidador assim falando: "Ah, não consegue dormir, dá um remedinho para ele, boba". Só que o problema, gente, que os geriatras, eles falam muito disso, do tanto que o efeito rebote dessas medicações, assim, a ressaca. Primeiro que o idoso que vai tomar essa medicação, que tem aí uma questão de sono, ele já possivelmente tomou isso ao longo da vida. Então, às vezes, os efeitos negativos são piores. É um paciente que pode estar aí acordar tonto, acordar, né, desorientado, ter uma queda e ter um efeito aí mais complicado. O que que eu deixo aqui para vocês de lição? Nunca, jamais, em tempo algum, fale, ai, né, toma um remedinho, vai ficar tudo bem. Não é por aí, tá? Então, benzodiazepínicos é o Rivotril, o alprazolam, o Stilnox, o Pax é o nome genérico do Stilnox, né, que é o remédio para dormir. Muito cuidado com o uso de medicações para ajudar a dormir, pois podem levar ao risco de quedas, é isso que eu estava falando. Fatores psicológicos, né? A gente tem que olhar aí o paciente como um todo. Ansiedade e depressão. A ansiedade, a depressão e o estresse também podem ser prevalentes na velhice e têm um grande impacto no sono. O paciente que está ansioso com alguma coisa, né? Assim, aquela consulta daí a 3 dias, por isso que a gente tem ali aquele manejo ali no dia a dia do paciente de, né, de ir falando dos compromissos no dia para ele não ficar ansioso. Luto e isolamento social. O luto por perdas significativas ou perdas subjetivas, né? Assim, luto por perda de alguém mesmo, ou um luto subjetivo, assim, perdeu a independência, entrou um cuidador pela primeira vez, perdeu o controle do esfíncter e começou a usar fralda. Todos esses são lutos, né? A gente tem aí essa tendência a achar que luto é só por perder alguém, né? E aí tem aí os lutos, né, subjetivos. O isolamento social, aquele idoso que não recebe uma visita, que, né, não tem um parente por perto, que não tem um amigo, que não tem aí uma rotina agradável, uma atividade prazerosa durante a vida. Isso pode aumentar a sensação de ansiedade e interferir no sono. Mudanças no estilo de vida, aposentadoria, mudanças na rotina de alimentação, ingestão de álcool ou das atividades físicas, assim como assistir muita TV e ficar muito tempo no celular. Os cochilos frequentes, que é o famoso o quê? Babá na gravata. Sem uma agenda fixa ou a necessidade de acordar cedo para o trabalho,
Os idosos podem ficar sem uma rotina para dormir e se acostumar a cochilos frequentes durante o dia, o que pode interferir na rotina de sono. Como melhorar a qualidade do sono? Ir para a cama quando estiver com sono e usar a cama e o quarto somente para dormir à noite. Se levantar pela manhã, sempre no mesmo horário, independente da hora que foi dormir. Rotina, né, gente? Rotina é tudo. Evitar sonecas ao longo do dia ou antes das 3 horas da tarde e no máximo por 1 hora. Ter uma atividade física regular e evitar muito esforço físico antes de dormir. Evitar o uso de TV, celular e computador na cama pouco antes de dormir. Evitar a ingestão de café, álcool, Coca-Cola e fumar no final do dia. Evitar refeições muito pesadas por causa do refluxo e a ingestão de muito líquido à noite para não ficar levantando muito durante a noite, né? Incontinência, que é pior, o homem sente mais, mas a mulher também sente. Criar um ambiente favorável ao sono. Escuro, silencioso, temperatura agradável, colchão confortável. Já na cama, procurar relaxar com ou sem técnica e ter pensamentos agradáveis. Tem aí, né, gente, a lavanda, os óleos essenciais, né, que são coisas que ajudam a gente aí no sono. Aí agora, curiosidades, histórias engraçadas ali. Na rotina do dia a dia, quando me perguntam a minha opinião, onde é que eu acho que o cuidador deve dormir, eu sempre acho que o cuidador tem que dormir no mesmo quarto que o idoso, que o paciente em questão. Então, se, por exemplo, você tem numa casa um casal de idosos, que aí o paciente homem é o paciente mais fragilizado, que precisa mais de ajuda. Tem toda uma questão aí de separar o casal, mas o ideal é que o paciente homem durma sozinho num quarto, que você substitua a cama de casal por 2 camas de solteiro e coloque o cuidador para dormir ele junto, para ficar mais fácil de acompanhar no banheiro, de ajudar essas coisas todas. Mas é comum, né, assim, quando tem aí um casal que a família não abre mão, que o casal não abre mão de dormir junto. Então você vai dormir no quarto ao lado e aí você precisa estar bem atento, né? Eu sempre sugiro deixar uma luz indireta no corredor, porque, gente, às vezes é do ser humano mesmo. A gente está muito cansado, a gente apaga. Tem algo aí que é mais forte. Por isso que o ideal é dormir no mesmo quarto, porque qualquer movimento você acorda junto. Quando você tem pacientes ali que você precisa fazer mudança de decúbito, né? A mudança ali na cama com o traçado ou na força e técnica de transferência, tem alguns pacientes, gente, que você tem que fazer até 2, 3 mudanças por noite. E aí, um jeito legal é colocar o despertador, né? Se o paciente não acorda, ele está de fralda, mas você tem que ir lá fazer a mudança de decúbito. Você pode até dormir no outro quarto, mas o ideal é que você tenha aí uma recorrência e um despertador. Não existe emprego para dormir. O cuidador adora né, trabalhar à noite, porque acha que é mais fácil, mas é isso, gente. Não estou querendo generalizar, mas a qualidade do sono é pior, idoso não dorme bem, não existe emprego para dormir. Você tem que se adaptar. O que que a gente pode, onde é que tem alguns pontos de impasse ali com as famílias e eu acho que cabe negociação? Algumas famílias, assim, na desinformação, colocam ali para o cuidador, às vezes, a cadeira do papai. Eu acho aquilo muito complicado, porque eu acho que você tem que ter um mínimo de conforto para dormir e descansar. Eu acho que a família pode, sim, exigir despertador em celular para você fazer mudança de decúbito ou para acompanhar o paciente, estar mais acordado para acompanhar o paciente ao banheiro. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas cadeira do papai, isso não é sustentável ao longo do tempo. Vocês têm direito de ter um espaço confortável para dormir, tá? É isso, gente. Às vezes as famílias, elas não fazem isso de sacanagem, porque elas são sacanas, porque elas, né, não estão nem aí para você. Total falta de informação. Então vocês podem conversar. O combinado não sai caro. Quando buscar ajuda médica? Embora algumas mudanças no sono sejam normais com o envelhecimento, se os problemas forem graves e impactarem na funcionalidade e no bem-estar do idoso, é importante procurar orientação médica. Por exemplo, em casos de cansaço extremo, irritabilidade ou dificuldade de concentração durante o dia. E o médico ideal para a gente procurar nesses casos é o geriatra. O geriatra é o médico que vai conseguir entender todo o quadro do paciente,
né, para conseguir aí tomar as decisões e fazer aí esse cuidado com a medicação para a gente poder aí melhorar essa qualidade do sono do paciente. Deixamos aqui a nossa bibliografia, caso você queira aprofundar em tudo que a gente conversou aqui hoje, e deixo também as nossas redes sociais. Dá uma olhada lá, tem um monte de conteúdo interessante. E é isso. Obrigada. Até mais.